Olá, meus amigos, aqui é Cleron Andarilho, só que dessa vez eu não vou falar de notícias, eu vou falar a minha top 5 heroínas, né, personagens dos animes. Eu já falei dos quadrinhos e agora eu vou falar dos animes. E essa aqui é a minha lista pessoal. É, Obviamente, existem várias personagens que eu gosto, né? Por exemplo, Robin de One Piece, entre outras, né? A Elsa Scarlet de Fairy Tail. Mas para mim, eu olhei desde a época que eu comecei a ler mangá, que eu comecei a assistir anime lá atrás, há 900 anos atrás. E para mim, essas cinco personagens aqui é que, sabe, se tivesse mais conteúdo sobre elas, mais mangás, mais animes sobre elas, eu continuaria assistindo. E eu acho que são as personagens que mais chamaram a atenção de uma certa forma ou de outra, né? Então, tá aqui o meu top 5. Vamos começar? Em número 5, Momoyase, de Dan 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 Dan. Óbvio, né? Apesar dela ela tá em número 5 porque, bem, ela começou agora, mas me impressionou. Momo é de um anime basicamente que é uma mistura de shonen com um pouco de romance entre ela e outros personagens. Então tem um misto bem divertido e obviamente bem louco. A Momo, ela é uma personagem que ela de certa forma tem um certo trauma, né? Ela é criada pela avó e ela não gostava de ser. Ela parou de fazer um charme, né? Que fazia, né? Um tique que a avó dela fazia para afastar espíritos, porque ela achava besteira. No comecinho ela não acreditava nos poderes da avó, né? Mas depois de uma situação horrível e o despertar de seus próprios poderes psíquicos, né? Que foi um despertar típico de um herói de shonen. E ela é extremamente poderosa, ela é extremamente esperta, ela sempre sabe lidar com a situação. Né? Obviamente ela recebe ajuda, mas ela é o tipo de personagem que ela é flat positive character. Ela não é aquela pessoa que ficou boa depois de cometer, ficar ruim, assim, ou como o Gigi, que era um babaca e depois começou a acreditar e tal. Não, ela sempre foi desse jeito, ela sempre foi legal, ela sempre foi a popular, mas também nunca se importou com o que as pessoas dizem, né? E chegou ao ponto de ajudar o Karun, né, quando ele estava sofrendo bullying na mão dos seus amigos, né? De amigos entre aspas, né, colegas de classe, né? Então ela sempre foi isso e obviamente sempre e ela não queria nada com nada, ela tava uma vida normal, ela não tinha nenhum grande objetivo. Ela só tinha o grande objetivo, na verdade, de encontrar o seu Ken Takakura, né, o seu o seu futuro Ken Katakura, né? Que para quem não sabe é um ator no Japão, né? Que seria a versão japonesa do Clint Eastwood, do cara fodão, sabe, durão e tipo o herói assim, badass, né? Então, ela é um personagem extremamente interessante toda vez que tem ela e o Okarun na cena é muito legal. Você vê a inteligência dela durante os combates, você vê as decisões morais dela. Então, ela é um excelente personagem, né? E número 4, né? Todo mundo adora uma mulher doida. Eu acho que todo homem já teve problemas com a mulher doida. E então eu coloquei ela aqui no número 4, Heavy, do Black Lagoon. Não só ela é muito bonita, muito sexy, mas também ela é basicamente um Rambo versão feminina. Ela trabalha para um grupo mercenário chamado Black Lagoon e ela tem uma história meio trágica, né? Que você vai descobrindo conforme no anime, mas no mangá explora um pouquinho mais. Basicamente, o que você descobre com pequenas pistas é que ela é de descendência chinesa-americana, né? Ela é uma chinesa, nasceu nos Estados Unidos, né? Principalmente em Nova York, e ela foi policial lá. Né, você vai descobrindo que ela foi policial lá, aprendeu a lutar lá, mas algo aconteceu que ela largou tudo e foi para, né, se tornou membro da Black Lagoon, onde ela basicamente passa o tempo bebendo, atirando e em busca de dinheiro. E como ela é basicamente o caos em pessoa no momento, e o Rock que ela acaba gostando, né, eles são yin e yang, né? Então ela é o caos e ele é a ordem, né? Então ele que meio que consegue, é quase uma relação estilo Bela e a Fera, sendo que é o contrário, né? No caso, ela é a fera e o Rock é o que mantém ela sob controle, né?
de certa forma. Então é um personagem bem legal, tem uma profundidade, né, maior do que aparenta. Ela é completamente doida, ela sai matando todo mundo ali se deixar, mas você entende como ela chegou até lá, você vai aos poucos descobrindo como ela chegou até lá, né? E basicamente isso. Excelente combatente é basicamente a Rumble, né? Em número 3, pouca gente ia achar essa, né? Marin de Águia, de Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiros do Zodíaco foi o meu primeiro anime, né, que chamou atenção e tal. Então, Marin, ela sempre foi, não só uma Cavaleira de Prata poderosa, né, como mostra no mangá e no anime, mas ela tem um impacto muito grande nos personagens principais, principalmente Seiya. Ela foi tutora do Seiya, né, ela ensinou tudo que podia, né, para ele, e ela tem uma certa carinho pelo Seiya. Você, diferente da China, que a China literalmente se apaixona pelo Seiya, no caso da Maren, não, é meio que um carinho de professor e aluno, ou no caso dela, quase como uma mãe. Então ela meio que ela virou a figura, uma figura feminina de tutor, né, de professora, de mãe, né, de mestre, né, para o personagem principal. E mais para frente você acha que ela é irmã do Seiya, né, mas obviamente mais para frente você descobre que não, ela não é a irmã do Seiya. No mangá, para quem não sabe, a Marin encontra a Seika, né, ela tinha perdido a memória e morado numa vila próxima lá. Obviamente o Masami Kurumada falou depois que ele se envolveu tanto na história, né, das batalhas e nas histórias mais pra frente que ele acabou esquecendo da Seika, né? Depois ele explicou, né, o que aconteceu e tal. Mas naquela época o pessoal não pensava tanto à frente assim como a história, né? Cara, nem todo mundo era Tolkien, né? Mas eu gostei, eu gosto muito dessa personagem, ela tem um impacto muito grande na série, né? Obviamente não expande muito, porque ela não é um personagem principal, se foca nos cinco, né, cavaleiros, né? Mas mesmo assim, ela tem um impacto muito grande e ela teve um impacto, na minha visão de personagem, ela teve um excelente impacto, né? Então, tá aí, número 3, né? E, né, número 2, Saiko Buzujima High School of the Dead. E obviamente todo mundo vai saber daquele anime que foi horrível, né? É mais fanservice do que sei lá. Não estou dizendo que High School of the Dead não tem fanservice. Eu sou um dos poucos que leu o mangá bem antes dele sair aqui no Brasil e bem antes de ter o anime. Eu já estava lendo o High School of the Dead. Eu adorava, né? E achava muito interessante, né, o conceito. A série tinha fanservice, mas não ao nível do anime, né? Diferentemente do que o pessoal fala. E a Saeko é uma das personagens, não só, ela é uma espadachim, né? Ela é campeã de Kendo da escola. Ela é uma excelente espadachim. E depois, mais pra frente, ela recebe uma espada do pai de um dos personagens, que é um político poderoso lá, né? Tradicionalista. E uma espada realmente, né? Katana de verdade, da época do Shinsengumi, se eu não me engano. E ela usa ela com perfeição para matar os zumbis, né, para enfrentar os monstros, né? Ela tem classe, ela não age feito uma garotinha, ela tem classe, ela tem uma certa maturidade, né? Mas ela também tem um lado sombrio. Conforme você vai descobrindo que ela meio que ganha gera uma certa carinho, né, um interesse amoroso com o personagem principal e ela confia nele, né? E você vai vendo o lado leve dela, o lado mais carinhoso dela. Então você vai ver aquele muro, né? Aquela parede de freza se quebrando aos poucos. Então você mostra que a personagem ela tem camadas, né? Principalmente que mais pra frente você descobre que ela é sádica. Ela conta que um homem tentou, né, atacá-la, né, molestá-la na escola, quando ela estava voltando para a escola. Voltando da escola de noite, ela estava com o bastão de madeira nela, a espada de madeira dela, o Boken, e ela reagiu e bateu nele, né? E continuou batendo nele, conseguiu evitar, só que ela continuou batendo até o cara se machucar muito. Ela não foi presa porque foi considerada legítima defesa, mas ela mesma admite que ela se sentiu feliz, ou seja, ou seja, ela nota que ela tem um monstro dentro dela que ela não gosta.
que ela sente prazer em ver o sofrimento alheio, de causar sofrimento em outras pessoas, né? Numa das cenas ela fala que ela tinha se apaixonado por um cara e esse cara, ela encontra no meio do caminho, ele virou zumbi, ela pensa, mata ele, só que em vez de sentir tristeza, ela sentiu felicidade. Então, ela tem medo desse lado obscuro dela, né? E o personagem principal fala que eu preciso do seu lado obscuro porque a gente precisa escapar desse monte de zumbis aqui e tal, e eu controlo. Então, você entendeu? É semelhante com a Heavy e o Rocky do Black Lagoon, onde tem um cara que fala, pode liberar o monstro que eu mantenho você sob controle, né? E o legal dela também é que ela é a personagem feminina, que ela é uma mulher forte, mas ela não é tipo aquela feminista chata. Ela chega pros caras, né, pros homens, e ela briga com os homens para os homens se tornarem homens, né, de serem fortes. Fala assim, isso aí, mano. Ô, mano, você é homem, né? Então age feito homem, não sei o que lá. Ela cobra, entendeu? Para os homens serem fortes também e tal, e não serem, né, inferiores nem nada. E ela fala, é isso aí que é de ser homem, tem que ser homem, hein, mano, tal, né? Pô, mano, você é homem, vai lá e faz as coisas acontecer, entendeu? Isso é bem legal dela. Eu acho essa compostura dela e esse método, né, de comportamento dela sendo uma mulher forte, bem diferente do que você vê normalmente em Hollywood e tal. Então, né, eu acho ela extremamente interessante, principalmente também eu sou como se diz, um gado para mulheres cavaleiras ou mulheres espadachins, né? Sempre, sempre me chama a atenção, né? E a Busujima é uma delas, né? E número um, eu acho que nenhum de vocês conhece. Nenhum de vocês conhece. Ryoko Mitsurugi, do mangá Samurai Girl e do anime Real Boat High School. Teve um anime dela por volta do começo dos anos 2000. E é um mangá que eu não soube antes, né? Eu soube no Brasil, ele saiu pela JBC. Eu tenho mangá, são 12 capítulos, né? 12 mangás. Eu comprei e eu acho muito legal. Basicamente é uma escola onde tem tantos clubes de artes marciais, que artes de taekwondo, etc. E acabam tendo constantes brigas por espaço. E o diretor, que é meio doido, resolveu criar um sistema chamado Sistema K-Fight, onde eles resolvem seus assuntos de disputa de horários, de território, alguma coisa assim, alguma intriga, num torneio, uma briga entre eles, né? E ele chega, julga com um grupo de alunos como juízes, né? Eles fazem a batalha, eles termos, etc. Então gera aquela coisa meio de desafio também constante. A Ryoko, sendo uma das principais do clube de Kendo, extremamente forte, ela acaba mantendo as coisas em equilíbrio, porque as pessoas começam a abusar do sistema, então ela mantém o negócio em equilíbrio. E, obviamente, ela é desafiada várias vezes, ela usa uma espada de madeira Boken e derrota a maioria dos oponentes. Ela tem um rival, né, que é um outro cara chamado Kusanagi, né, que sim, é meio zoeira com o Kyo Kusanagi, né, mas ele é Kazuma Kusanagi e ele pega no pé dela toda hora, só que ele é um lutador extremamente forte também. Durante a série, ela vai tendo uns problemas sérios com outros alunos e outras escolas e ela tem que meio que liderar um outro grupo para combater. Ela é uma garota com uma origem bem interessante, né? Os pais dela são antropólogos, então quase nunca ficam. Então a figura materna dela é a tia dela, que é professora, professor e enfermeira da escola, e ela tem certos gostos diferentes. Ela adora filmes de samurai, né? E ela quer continuar, ela gosta do caminho, ela se tornar uma guerreira, né? O caminho da espada, mas também ela não nega o seu lado mulher, né? E ela tem até um, uma contradição nela que ela odeia porque ela é uma mulher, mas ela é muito alta para os padrões japoneses, né? E então, e como ela tem um jeito meio tomboy, ela fica assustada com esse lado meio masculino, né, tomboy e muito alta dela. Ela acha que isso vai afastar as pessoas que ela gosta, né? No caso, ela se apaixona pelo chefe do grupo de Kendo, né, da escola, né? Ah, o legal dela também é que durante a série você vai aos poucos vão dando hints, né, de
superpoderes de ki e tal. Sendo que na batalha final contra o Kazuma, que é o eterno rival dela, o Kazuma literalmente dá um ataque de chamas estilo Kyoko Kusanagi nela. Ela consegue atravessar as chamas e acertar ele e consegue derrotá-lo. Mas o mangá termina com um outro cara, um lutador, fala, ó, eles conseguiram, né? Ela conseguiu ativar meio que um poder, né? Um ki, despertar uma habilidade. O Kazuma também. E um outro cara que o diretor fala, né? Meio deixa implícito. O cara fala, eles despertaram também. Ah, então as coisas vão ficar. Então, o mangá termina como um cliffhanger, né? Tipo, ó, vai continuar. Infelizmente, nunca continuou. Existe também uma light novel, só que a light novel não se foca nela. A light novel, o personagem principal é o diretor. Então você vê as coisas dela, né? O que está acontecendo com ela através dos olhos do diretor. Então você não tem tanto foco nela, né? Então eu gosto dessa coisa dela. Ela adora filmes de samurais, ela é tomboy, ela quer seguir o caminho da espada, mas ela não quer deixar a sua feminilidade de lado, né? E isso é bem interessante. Isso foi escrito, sei lá, acho que nos anos 90. O mangá depois saiu nos anos 2000 aqui no Japão, depois no Brasil, né? Teve um anime que é meio que continuação, soft reboot, que eles vão para outro mundo e tem magia, etc. Que é meio ruim, meio zoado. Mas eu gosto dessa personagem. Ela é uma personagem, como eu disse, mais uma vez uma espadachim. I'm a sucker for that. But ela, sei lá, chamou atenção para esse estilo dela, né? Tipo, de tentar se tornar uma mulher samurai. E é bem legal. E os rivais que ela enfrenta no meio do caminho, as derrotas que ela é derrotada algumas vezes e aprender a ficar mais forte e ela manter a escola em xeque, né, para não perca o controle, porque o diretor, aparentemente, a impressão que dá é que o diretor ele só quer ver o circo pegar fogo. Então é a coisa meio comédia, meio shonen comédia, que é bem interessante. E como se diz, é difícil um shonen com uma personagem feminina, uma personagem mulher que é feminina e que façam direito, né? Momoyase é um exemplo agora, mas no caso dela é a típica batalha de high school, né, na escola, e eu achei bem interessante na época, né? Eu gostei do tema, né? Samurai Girl, a garota samurai. Bem, essa é a minha lista, eu já falei demais aqui. O que vocês acham da minha lista, né? Bem diferente, né? Mas eu acho que cada um tem o seu personagem de impacto. Obviamente, tem outros personagens femininos que eu gosto, né? Como eu falei, Erza, Robin, né? Até mesmo Bo Hancock, outras personagens de Cavaleiros também, personagens de Hakusho, né? Genkai, por exemplo. Mas essas personagens, sei lá, quando eu pensei numa lista, Marin veio primeiro, depois Momo, depois as outras, né? Deve ser o meu estilo, né? Como eu falei, mulheres espadachins são meu fraco, né? Bem, gente, o que vocês acham da minha lista? Diz aí a sua lista aí nos comentários. Tem alguma das que eu escolhi? Tem aí? Na sua? Né? Ou as minhas são totalmente diferentes? Ou a sua é Sakura do Naruto? Ou Hinata, quem sabe, né? Vamos ver. Bem, gente, por hoje é só. E a gente se vê outro dia. Tchau, tchau.